Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira da quinta semana do tempo comum. Louvado seja Deus nos encontrarmos nessa manhã dessa segunda-feira. Sintam-se todos bem acolhidos. O saúdo com a paz de Jesus. Segundou. Começar a semana com a graça de Deus, já ouvindo a palavra de Deus, né? Colocando no coração. Bênção de Deus sempre. Iniciamos este nosso encontro, essa nossa semana, saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos do 1 ao 7, do 9 ao 13. Naqueles dias, Salomão convocou junto de si em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo o Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca com os seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós já estamos há alguns dias acompanhando o primeiro livro dos Reis, e esse livro bíblico, ele narra um momento decisivo da história de Israel, que é a passagem do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Então, o auge do reino unido e depois a sua progressiva divisão e crise. Então, nós vemos que Salomão ele começa bem, inclusive quando ele inicia o seu ministério real, ele pede a Deus sabedoria e Deus diz agraciá-lo com muita sabedoria. Então, uma coisa muito bonita. Só que depois a gente vai perceber que, por causa da infidelidade a Deus, os caminhos eles vão se pervertendo, né? Então, nesse caminho, o livro insiste numa ideia central. O futuro do povo depende da fidelidade à aliança. Então dentro dessa teologia, nós temos aqui o Templo de Jerusalém, né? Ele aparece como um sinal visível de 2 verdades ao mesmo tempo. Primeira verdade: Deus quer habitar no meio do seu povo. Isso significa proximidade, presença, cuidado, né? Outra verdade: Deus ele não pode ser reduzido a um prédio, né? A um rito, a uma posse religiosa, né? Porque Deus é mistério, é transcendência, né? É infinito, né? Então,
Hoje nós ouvimos uma parte do capítulo 8 desse primeiro livro dos Reis e nós vemos aqui que esse trecho está no ponto alto do reinado de Salomão, que é a transladação da Arca da Aliança, a inauguração do novo templo que ele construiu, né, que é o momento que une história, une liturgia, une fé. Então vamos começar aqui no comecinho do texto, olha só. Né? Essa perícope ela vai enfatizar bastante a procissão litúrgica em que a Arca da Aliança é levada para o Santo dos Santos. Né? O Santo dos Santos, pois eu sempre falo isso, né? É importante a gente dar uma pesquisada no Google, né? Compartimentos do Templo de Jerusalém na época de Salomão. Você vai ver que tem os compartimentos, é um templo gigantesco e o Santo dos Santos é o último compartimento, que é onde vai ser introduzida, que nós vemos no texto de hoje, a Arca da Aliança, que era um grande sinal da presença de Deus, né? Um grande sinal também da aliança de Deus com o povo, e não era um amuleto, mas era a memória concreta de que Deus caminhou com Israel quando Israel esteve no deserto, né? Antes de chegar na terra prometida. Então aqui, 3 elementos estruturam esse texto. Primeiro, a questão da assembleia. Salomão ele convoca todo Israel, né? Então a fé ela é vivida como povo, não como ato isolado. É muito bonito isso. Depois nós temos um elemento que é a própria arca, né? Que é o centro simbólico e espiritual. Deus é o protagonista. E depois nós temos um outro elemento que surge, que é a nuvem, que é a glória. Deus ele confirma com um sinal que ele realmente assume aquele lugar sem deixar de ser o Deus do mistério, né? Então, o fato de aparecer a nuvem ali mostra que mesmo Deus habitando aquelas paredes, né, o ser humano ainda continua na impossibilidade de conhecer a Deus, porque Deus é mistério. Nós não podemos amarcar a infinitude de Deus, tá? Então é um texto profundamente litúrgico, fala de memória, culto, reverência, presença. E começa assim o texto. Ó. Então Salomão reuniu junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas, para trazerem do castelo de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca do Senhor. Muito interessante, gente, né? Esse translado, né? É apenas um simbolismo, não vou explorar muito isso. Então há um translado de Belém, né? De Belém. Então a arca sai de Belém, né? A cidade de Davi, assim chamada, né? Então ela perpassa a região montanhosa da cidade de Belém, né? Até chegar em Jerusalém. É muito interessante que aqui é a imagem da Virgem Maria, né? Que a Virgem Maria tipologicamente é comparada com a Arca da Aliança, né? Quando ela percorre a região montanhosa de Judá para poder chegar até lá a cidade de Isabel, né? Em Cari. É muito interessante. A Arca da Aliança que é possuidora de Deus, a Virgem Maria que é cheia da graça, né? É uma comparação muito bonita que os mariólogos fazem desse texto da transladação da Arca da Aliança, mas é só um parênteses, fecha parênteses, né? Então, gente, Salomão ele reúne as lideranças, os anciãos, os chefes de tribos, de famílias. Então, o evento não é privado, mas é um evento nacional, um evento eclesial, né? E a arca está na cidade de Davi e será levada ao templo. Aqui significa a passagem do antigo centro, né, que era uma tenda provisória, agora para um novo centro, que é um templo fixo, suntuoso, né? Depois vai dizer sobre o 7º mês, né, vai pontuar historicamente o evento, né? Faz referência à festa
Então apontam para um contexto litúrgico solene, é um tempo de peregrinação, de ação de graças, né? Reforçando que a fé de Israel ela é marcada por um calendário, por um rito, por uma memória. Gente, a presença de Deus pede prioridades e centralidade, né? Israel organiza sua vida em torno do Senhor. Então, na prática, o que organiza os meus dias? Você que me escuta, né? Deus ou apenas as suas urgências? Eu sempre falo para as pessoas, o ideal para um cristão é ser orientado pela vida, pelas coisas de Deus, né? É claro, eu sou sacerdote, sou padre. Minha vida inteira, o meu ano, a minha agenda, por exemplo, minha agenda é orientada pelo calendário litúrgico, né? Por exemplo, quando que um padre vai marcar o seu descanso, suas férias, vai tirar uns dias? Quando não tem festa litúrgica. E eu penso assim, isso deve ser uma realidade na vida de todos os cristãos. Isso faz parte lá no decálogo, no primeiro mandamento, no decálogo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é partir tudo que nós somos e fazemos de Deus, e não das nossas intuições, dos nossos projetos, dos nossos intentos, das nossas metas humanas, materiais, as nossas ambições, né? Eu sempre brigo com as pessoas, né? Aqui na paróquia, nessa paróquia atual que eu estou, é uma realidade muito forte. Por exemplo, Semana Santa, né? Semana Santa não é semana para ficar fazendo viagem prolongada, não é feriado prolongado Semana Santa, né? Isso eu falo de maneira bem clara, bem aberta. Tem gente que não gosta muito, né? Não tô nem aí, gente. É uma verdade. Eu não posso deixar de falar porque eu, como pai, como um guia, como um pastor, preciso orientar as pessoas. Feriado para cristão, para católico, é feriado civil. Feriado religioso não é feriado, né? Claro, por exemplo, pega dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Esse ano vai cair, me parece, não me engano, numa segunda-feira. Aí, padre, a gente vai aproveitar, vai fazer uma viagem prolongada. Aí tudo bem. Mas se aí na segunda-feira você toma vergonha na cara e você vai à missa onde você estiver, porque no Brasil inteiro tem igreja. No Brasil inteiro tem igreja. Vai à missa. Viajou, mas colocou a Deus acima de tudo. Agora, por exemplo, Semana Santa. É um caso diferente. Não é tempo de viajar. É tempo de viver em comunidade e celebrar os mistérios da paixão, da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então é uma questão de bom senso, de discernimento, né, gente? Discernimento, tá? Nós vemos aqui que a vida de Israel é marcada, né? A vida de Israel é marcada pelo compromisso comunitário e religioso, né? A fé amadurece quando ela vira assembleia, comunidade, né? Não é só minha espiritualidade, né? Eu vou viajar na Semana Santa, eu vou na missa onde eu vou, mas não é só uma questão também de estar cumprindo uma obrigação religiosa. Aqui é uma questão de assembleia, de comunidade, de família eclesial. Você tem uma comunidade, é um momento especial que você deve viver junto. Vou fazer uma comparação aqui que eu nunca fiz e que o Espírito Santo me suscitou aqui agora. Por exemplo, alguém da sua família muito importante, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, sua irmã, enfim, alguém da família bem importante, acaba por falecer. O que você faz? Você está com uma viagem programada, você cancela, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque você precisa viver os últimos momentos diante daquela pessoa, pelo menos no respeito, no afeto, né? Prestar as últimas homenagens a ela, vamos dizer assim, né? Então a gente faz isso com familiares,
Mas em relação ao mistério de Deus, que deve ser prioridade na nossa vida, nós nos fazemos. Então é uma questão de estar juntos com a família, né? Então não é só uma coisa individualista. Então também a gente vê a questão litúrgica aqui. A questão da liturgia não é enfeite. É o modo do povo dizer que Deus é Deus. Nós cristãos, gente, para nós o domingo, os sacramentos, a oração, não são opcionais, decorativos, mas devem ser o eixo que nos mantém vivos em pé, deve ser o eixo, né? O eixo de sustentação da nossa vida, né? Claro, hoje eu sou sacerdote, mas antes de entrar no seminário, depois que peguei firme na igreja católica, eu nunca eu nunca perdi missa dominical na minha vida. Depois que eu peguei firme na igreja, isso eu tenho prazer e a boca cheia para falar. Eu nunca perdi missa dominical. Nunca. É claro que em algumas circunstâncias, por necessidade pastoral, a gente ia na missa e era a celebração da palavra, né? Mas o preceito era cumprido, a palavra era ouvida, né? Claro que celebração da palavra não é missa, né? Mas ao mesmo tempo ela tem o seu valor, a sua beleza, porque não existe celebração da palavra presidida por diácono ou por ministro que não esteja em comunhão com o pároco, com o sacerdócio, né? Tanto do padre quanto do bispo. Então, qualquer celebração litúrgica que venha a nos reunir em comunidade nos possibilita estar em comunhão eclesial, né? Então, eu tenho bom orgulho de dizer, né? Depois que comecei a caminhar na igreja, nunca perdi missa dominical. E é interessante isso, né? O eixo da nossa vida, gente. Então, depois o texto continua dizendo que vieram os anciãos de Israel, os sacerdotes tomaram a arca, levaram a arca do Senhor, também a tenda da reunião, os objetos sagrados que nela estavam, e os sacerdotes e os levitas a transportaram, né? Então, há uma ordem sagrada aqui que a gente precisa entender. Os sacerdotes tomam a arca, então não é desprezo do povo, tá? Mas é um reconhecimento de que o santo exige mediação, ritual, reverência. Então a arca vai junto com a tenda, os objetos. Há uma continuidade, não há uma ruptura com o que veio antes. Então o templo não apaga a história anterior. Ele assume, ele reinterpreta, né? Isso vale para as nossas realidades também, né? Por exemplo, olha as nossas paróquias, as nossas comunidades. Quando entra um sacerdote novo, por exemplo, não vai começar a história ali. É uma continuidade. Claro que cada padre tem o seu perfil, seus traços, seu modo de conduzir diferente do anterior, que também vai ser diferente do sucessor que virá depois dele, né? Mas é uma continuidade. Sabe qual que é o problema da igreja? Às vezes, nós gastamos muita energia, gente. Isso eu falo como padre, tá? Falo como padre. Nós gastamos muita energia refazendo coisas que não precisam. E deixamos de fazer coisas que não foram inauguradas, não foram feitas. Dá pra gente refletir um pouco isso. Eu, como padre, eu reflito muito isso. Eu não fico mexendo em coisas que o outro já fez, já terminou. A não ser que precise de restauro, a não ser que precise ser refeito, não tem jeito, né? Mas tem gente que faz. Sabe por quê? A questão da vaidade, né? Eu preciso deixar minha marca, eu preciso deixar o meu brilho, eu preciso deixar meu nome lá embaixo da pintura, né? Padre Diego Araújo, foi eu que fiz o mais atual. Desnecessário, gente. E aí vai dinheiro, vai tempo, vai energia, vai cansaço. É uma continuidade. O sagrado, gente, pede cuidado, né? Não porque Deus seja frágil, mas porque nós nos educamos pela reverência. Sem reverência, a fé vira banalidade.
Então a continuidade lembra que Deus ele nos conduz por etapas. Sua ação na nossa vida é pedagógica. Em vez de nós desprezarmos o passado, quando era desse jeito, no meu tempo era desse jeito, sabe? Aquelas frases. Nós somos chamados a reconhecer Deus, ele foi fiel em cada fase. Em cada fase foi preparação e ele continua a ser fiel. As coisas continuam, né? As coisas continuam. Ontem à noite, eu tive a graça de poder prestigiar a missa de apresentação de um novo vigário paroquial na catedral da diocese, né? Eu não presidi missa na minha paróquia aqui e eu pude estar na catedral ali. Entrei em um dos momentos, eu fiquei só observando tudo, né? Porque eu estive na catedral em 2015 e 2016 como seminarista. 2015 e 2016 eu estive lá como seminarista. E eu estava olhando as pessoas, olhando o jeito de conduzir a liturgia, estava olhando os detalhes, os objetos litúrgicos, estava observando tudo ontem. E eu pude perceber assim como que as coisas elas vão se modificando ao longo do tempo, né? Os coroinhas, os acólitos já não são os mesmos lá de 2015, 2016 que eu passei por ali, né? Os objetos se modificaram, né? O jeito de conduzir liturgia se modificou um pouco, né? É claro que existia uma ministra, outra ministra ali que eram as mesmas daquela, porque também faz poucos anos, né? Mas também a gente percebia, nossa, como que elas já estão um pouquinho, tem passo para todo mundo, né, gente? Como que elas já estão um pouquinho mais debilitadas, e nós também envelhecemos, né? E fui observando, e é bem essa questão do que o texto de hoje nos sugere, né? É uma questão de continuidade, o tempo passa, as coisas precisam continuar a ser feitas. Por exemplo, a Arca da Aliança estava numa tenda provisória, mas agora ela vai ser entronizada no Santo dos Santos do templo, porque o templo que Salomão construiu ficou pronto. E louvado seja Deus! Não é menos mérito para as pessoas que viveram quando a arca estava instável, num lugar móvel. Não é menos mérito dessas pessoas em relação agora às que frequentam o templo. Mas a liturgia do templo é mais organizada do que quando não tinha o templo. É claro. Ainda assim, tudo é importante, gente. Se nós temos o que nós temos hoje, é porque vieram pessoas antes de nós. Você que está me escutando, olha as suas propriedades, os seus bens, olha o que você é hoje. Nós só somos o que somos hoje porque alguém veio antes de nós, nossos pais, né? Nossos familiares, aqueles que nos antecederam, né? Eu sempre digo isso aqui na paróquia onde eu estou. Não tem jeito de olhar para este lugar e não contemplar os sacerdotes que vieram antes, né? Que edificaram, que construíram, que contribuíram. Isso seria ingratidão, né? Seria ingratidão, né? Então, e aqui então há um transportar dos objetos sagrados. Nós vemos uma certa reverência por parte dos sacerdotes, né? Uma pergunta para a nossa vida, para a nossa história, né? O sagrado, ele pede cuidado, né? Então, o que eu trato como sagrado, né? O que eu tenho banalizado na minha vida que não deveria banalizar? A Eucaristia, a palavra, a fidelidade nos domingos e festas de guarda, o meu próprio corpo, a minha vocação, a dignidade do outro. Quando eu falo do corpo, é uma coisa sagrada que eu tenho que cuidar, né? Da saúde, no exercício físico, no cuidado da vida saudável, porque senão é banalização. Eu tenho feito o que eu devo, né? Muito bem. E o texto vai dizer que toda a Assembleia estava diante da arca, ofereceram muitos sacrifícios, né? E depois vai falar da questão dos querubins, né? Sacrifícios incalculáveis.
expressam abundância ritual. É uma linguagem de total entrega, de reconhecimento de que Deus é o centro. Então a arca ela é colocada no Santo dos Santos, né? Que é o ponto máximo de santidade, um espaço reservado, né? Os querubins, que são figuras simbólicas, indicam que a arca está sob o sinal do mistério e da guarda do sagrado. Não é um objeto comum, mas um sinal da presença, né? Então, aqui nós vemos esses incontáveis sacrifícios. Não significa que Deus ele precise de coisas, né, gente? Mas que o coração humano precisa aprender a entregar-se sem calcular. Sacrifícios incontáveis. Nós temos dado a Deus o nosso melhor. Eu falei sobre isso nesse fim de semana na minha homilia, Sal da Terra, Luz do Mundo. Se nós não contribuímos em nada com as pessoas, com os lugares onde nós convivemos, não acrescentamos nada a ninguém, é porque a nossa existência se tornou inútil. Você é importante, eu tenho certeza que você é importante, né? Nós precisamos, nessa entrega incalculável de sacrifícios, também nos entregar de maneira incalculável, abundante, né? Então, é um texto fantástico, né? Depois nós vemos a figura dos querubins aqui, né? A presença de Deus, ela não é manipulada, mas ela é adorada, né? Então, a pergunta prática: eu procuro a Deus para adorar ou apenas para usar? Deus é um objeto de adoração ou Deus é um objeto utilitário? Ele simplesmente, eu quero que Deus resolva meus problemas, né? Mantenha minha vida de tal maneira, me proteja, não sei o quê. Tem gente que vai na igreja só por isso. Você precisa se converter, evoluir, se elevar, passar da utilidade para a amabilidade, para a adoração, para a entrega, né? Então, o coração da arca, depois o texto vai continuar, né? Não é um poder mágico, é a palavra da aliança, as tábuas. Então, o centro do culto é a aliança. Deus fala, o povo responde. Depois nós vemos que a nuvem enche o templo, que é um sinal teofânico clássico, né, da presença divina, ligado lá ao livro do Êxodo. Nós vemos que a nuvem acompanhava o povo pelo deserto, né, que é a presença de Deus. Os sacerdotes eles não conseguem oficiar quando a glória se manifesta. Até o rito reconhece os seus limites, ou seja, o rito existe em prol do encontro com Deus. O que acontece às vezes é as pessoas colocarem a religião acima de Deus e das pessoas. Isso não pode acontecer, né? Deus não cabe, gente, no nosso controle litúrgico. Então a liturgia serve para o mistério, não ao contrário. Isso é interessante que até aquela verdade teológica, ex opere operato, né? Ou seja, a obra acontece pela obra e não pela dignidade das pessoas. Se vai um padre totalmente indigno, despreparado moralmente, espiritualmente, e realiza o rito, né? O sacramento acontece porque não depende de ninguém, depende de Deus. Depende de Deus, né? Mas o padre não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o sacerdócio que ele carrega que faz acontecer a coisa. Não é a humanidade dele. Vocês conseguem perceber que a funcionalidade da religião, né, ela acaba independendo da nossa humanidade. É Deus quem vai fazendo. É Deus. Percebe que os sacerdotes aqui, quando a nuvem, né, quando a glória, a nuvem se manifesta, eles não conseguem mais realizar o rito, né? Ou seja, deixa Deus ser Deus. Para de querer ficar prescrevendo as coisas. Eu já falei para vocês vários dias dessa reflexão, aquela experiência que eu tive dos comentários sobre a missa de avivamento, né, que eu celebrei.
E pessoas que não estavam, pessoas que não experimentaram, pessoas que não me conhecem, pessoas que não conhecem a comunidade, metendo a boca, sabe? Isso não existe, não sei o quê. Venha experimentar, venha viver. Deixa Deus ser Deus um pouco, sabe? Muito bem, minha gente. Esse texto é um texto muito longo, não dá pra gente, infelizmente, delongar mais, porque o tempo já entrou no limite, né? Mas nós vemos a centralidade de todo esse texto. No fundo, é que Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus não pode ser reduzido àquilo que nós controlamos. Ele quer habitar no meio do povo, mas a sua presença vai para além disso, né? O centro da arca são as tábuas da aliança, né? Ou seja, o nosso relacionamento com o sagrado, a nossa fidelidade, né? Nós vemos o elemento da nuvem, que representa a presença de Deus a ser adorada, né? Então, a casa para Deus hoje é uma vida organizada, é um tempo de oração, de reverência, de sacramentos, de conversão concreta. Não é só emoção religiosa, é morada construída por fidelidade. Que nós sejamos este templo onde Deus habite. Nós somos santuários amados pelo Senhor. Desejo a vocês uma excelente segunda-feira, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, não esqueçam de compartilhar e de curtir essa postagem que você acabou desfrutando dela, tá bom? Amanhã nos encontramos para mais uma reflexão diária. Deus está no comando de tudo.